Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje estamos no capítulo 21 de Primeira Crônicas. Coloquei aqui um louvor, I Speak Jesus. Coloquei esse louvor hoje na cabeça. Na verdade, de madrugada ele veio a falar um pouco comigo. E eu gostaria de indicar I Speak Jesus. Eu não sei como é em português, mas já existe. Vai falar sobre o nome de Jesus, que tem todo o poder, né? E quando a gente clama, a gente pode clamar sobre cada vício, sobre cada circunstância, sobre nossa família, qualquer cadeia ele tem o poder de quebrar. Que mais? Muitas coisas vai falar nesse louvor, nesse lindo louvor. Bom, e falando um pouco sobre a nossa live, ontem não ficou gravado, mas a gente agora tem o YouTube, então eu deixei lá, já subi por lá. Aí eu não quis subir por aqui porque é um pouco diferente. Fica cheio de coisa assim, então achei melhor deixar só por lá mesmo. Vamos ver se hoje salva, se Deus quiser. Bom, então vamos começar orando. Amém, Jesus. Queremos apresentar esse dia diante de Ti, queremos clamar o Teu nome, porque sabemos que o Seu nome é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Queremos Te agradecer, sabe, porque o Senhor veio e tomou sobre si os nossos pecados, levou as nossas dores, sabe, hoje nós podemos ter cura, ter salvação, sabe, ter vida em Ti, Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, continua falando conosco nesse dia de hoje, sabe, abençoa-nos com mais esta palavra, mais uma leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu baixar um pouco. Então vamos lá, gente, que o capítulo de hoje é um pouco grande, vai falar então sobre aquela parte em que Davi, ele aqui nesse capítulo, em 2 Samuel, vai falar que Deus queria uma brecha para agir contra o povo. Mas aqui vai falar que Satanás usou Davi, quis criar problemas para o povo de Israel. Né? Existem esses dois jeitos aí de estar comunicando essa história aqui. E aí é quando Davi vai lá e faz o censo de Israel, né? Faz a contagem do povo. E aí Deus de fato fica nervoso com essa situação, irritado e manda, né? E manda um castigo pro povo, e enfim, vamos dar uma lida pra gente ir entendendo. Seja bem-vinda, mami. Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 1 vai dizer: Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada a nossa nação? Então aqui, gente, vamos começar pensando. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer a contagem do povo. Então, aqui a gente vê, quando eu fui, né? Aí eu fui pesquisar alguns significados. Satanás, ele tem alguns significados, né? Mas o que eu encontrei, assim, que mais, né, me tocou foi que ele é adversário, e aí ele vai se colocar como adversário pessoal ou nacional. Então, Satanás é o nosso adversário. Satanás, ele é aquele que quer causar intriga, quer causar problema, né? Às vezes o povo tá ali, a gente viu nos capítulos passados que Davi estava buscando a presença do Senhor, que Davi estava ganhando
muitas vezes, estava tendo muitas vitórias, que o povo estava mais achegado a Deus, estava sacrificando a Deus. E isso passou um tempo, isso não é da noite para o dia, não é de um capítulo para o outro, né? É um longo período. E aí Satanás devia estar incomodado, né? Como é com você aí, quando você está com um longo período só de vitória, assim, e enfim, se Satanás não ficar incomodado, não tá certo, né? Não tá normal. Então, diz que ele quis causar intriga, problema entre Israel, entre o povo de Israel e Deus. Então, a gente vê aqui ele como esse adversário nacional, né? Que ele quis ali prejudicar toda a nação, realmente. Então, ele, de alguma forma, ele encontrou um jeito de fazer Davi pecar, de fazer Davi pensar em fazer a contagem do povo, em estar ali dependendo, como é que se diz? Dependendo da numeração, né, da quantidade que existiam de servos, tanto que Joabe vai falar, todos nós somos seus servos, o povo de Israel é servidor do Deus vivo, né? Servo do Deus vivo. Então ele pode fazer com um, ele pode vencer a guerra com 10 ou com milhares. Mas Davi, ele mesmo assim, ele teimou e ele falou, não, a gente precisa saber quantos nós somos aí para a gente tá se organizando para as próximas batalhas. E aí, beleza, vai continuar no versículo 4 dizendo, mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte, 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos de Levi e Benjamim. O que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse, ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi, vá e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse, você pode escolher uma dessas 3 coisas, 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu, estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma pessoa caísse sobre o povo de Israel, que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo, pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Aí Davi orou assim, só um minutinho. Antes da gente passar para a próxima parte, então aqui a gente vê que Joabe então fez a contagem, Deus se desagradou daquilo e mandou que Davi então escolhesse ali uma das três formas dele castigar o povo, né? E Davi, eu não entendo aqui que Davi escolhe a última parte, mas ele vira e ele fala assim, eu quero cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, eu não quero cair nas mãos de homens, né, para que eles me destruam, porque eles não vão ter misericórdia. Então,
Deus vai enviar aquela peste ali, era para ser por 3 dias, mas em um determinado momento Deus vira e vai falar que Deus se arrependeu, mas Deus teve compaixão, né? O significado aqui dessa palavra se arrependeu em hebraico vai ser teve compaixão, porque já tinha morrido ali 70 mil homens, devido a um pecado de Davi. E aí por isso Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus 4 filhos estavam malhando o trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi disse: quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha e também trigo para dar como oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de você, coisas que não me custaram nada. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandando fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então aqui, gente, uma das coisas que me chama a atenção é essa parte que vai falar que Davi vira para Deus e fala: Deus, por que o Senhor está castigando eles? Porque o Senhor está castigando o povo de Israel, sendo que eu errei, eu que mandei fazer o censo, eu que mandei fazer a contagem do povo. E bom, na verdade vai falar em 2 Samuel que o povo estava desagradando a Deus. Em algum momento ali, alguma coisa aconteceu que eles pecaram contra Deus. Então era meio que, era merecimento também. Merecimento na antiga aliança, né, gente? E aí, mas, tipo, se a gente for observar, sabe quando mexe com a sua família que é pior do que mexer com você próprio? Sabe quando alguém mexe com os seus e aí você vira e fala: cara, eu queria que fosse comigo. Eu queria que isso tivesse acontecido comigo. Então, Deus estava talvez provando ali o coração de Davi, né, em relação àquele povo. Porque, sabe, a nação estava morrendo com aquela peste, né? Muitos homens estavam morrendo com aquela peste, mas Davi estava sentindo muito pior do que o próprio, né? Do que a própria nação. Aqui não vai falar nada a respeito deles, vai falar sobre Davi. Então, Davi, ele procurou um jeito imediatamente de fazer acabar com aquilo. E aí ele vai até Araúna quando, né, ele vê ali o anjo desembainhando a espada para continuar aquilo. Ele ora, todos eles, ele e os anciãos, vai dizer que eles já estão com panos de saco, se humilhando, clamando a Deus. Então Deus resolve fazer parar aquilo e aí ele precisa sacrificar. E Araúna vai ali e fala: não, pega meu, sabe, isso daqui é a única coisa que eu tenho, sabe? E aquele homem, ele queria ajudar a nação, porque ele não tinha nada a ver com aquilo, a família dele não estava sofrendo aquele mal,
Mas ele olha e ele vira e ele fala: "Cara, essa é minha fazenda", digamos assim, né, esse daqui é o meu campo, esse é o lugar onde eu tenho para malhar o meu trigo, para fazer as minhas finanças aumentarem. Mas deixa eu te falar, Davi, eu tô disposta a ofertar pela nação de Israel, pode pegar e pode fazer com ela o que você quiser, você não precisa me pagar nada. E Davi vai ali e fala: "Não, eu não vou também oferecer a Deus algo que não me custe nada", mas com certeza para aquele homem, aquela terra valia muito mais do que os 7 quilos de ouro que Davi pagou, apesar de ser muito, né. E é isso, então Davi vai, recebe, paga por aquela terra e no final das contas pode ele fazer aquele sacrifício, oferecer aquele holocausto, Deus responde com fogo aquela oração e acaba com aquela peste. Então é isso. E aí vai falar que Davi não pôde, né, ir oferecer e clamar a Deus no altar principal lá, que era em Gibeão, que era o altar de Moisés, porque ele estava com medo, então ele precisou clamar a Deus naquele lugar mesmo e Deus respondeu, mostrando assim que o Senhor é um Deus que, né, onde o nosso coração está, o Senhor vai ali e pode responder, sabe? Às vezes a gente pensa: nossa, eu preciso ir para a igreja para obter essa resposta, para obter essa vitória, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, você precisa, sabe, entender, acreditar, como a gente estava dizendo no início, né? Sobre Jesus, sabe? Quando a gente clama este nome, quando a gente entende, quando a gente acredita, sabe? Ele tudo pode fazer, ele pode mudar qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Amém? Acabamos, passamos um pouquinho só do nosso horário. E é isso, tomara que salve, mas se não salvar aqui, lembre-se, estamos lá no YouTube, então só correr lá que dá pra gente assistir, tá? Beijo, Deus abençoe.